Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante de Ti, ó Pai, pelo Teu Espírito, o Espírito da verdade que nos intercede por nós. E Amém. nós agradecemos que o Senhor tem trazido é, iluminação, clareza, por nos Sim. tem sedimentado a Tua palavra de uma maneira genuína Amém. e cremos, ó Pai, que nós não estamos ultrapassando aquilo que está escrito, Senhor. Amém. Muito obrigado pelo que o Senhor tem nos mostrado. Até Amém, aqui Senhor. o Senhor tem nos guardado, Senhor. Senhor, Amém. até nesse momento de comunhão, o Senhor fala através do irmão Vitor, que ele Amém. possa trazer uma palavra pelo teu Espírito, sendo apenas um vaso de barro, Amém. e que hoje nós possamos ser alimentados e através dessa palavra nós irmos mais profundo, ó Pai. Pai, nós te Amém. louvamos, porque tudo está feito no Filho primogênito, em Cristo Amém. Jesus, o Senhor. Amém. Louvado seja o teu nome. Amém. 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 Obrigado, Senhor. Amém. Então, seja louvado. Então, nessa noite, irmãos, o sentimento em relação a um questionamento que o irmão Ronaldo fez, não questionamento, ele queria saber mais profundamente como que nós enxergamos a questão da arrebatamento, né? A vinda do Senhor, arrebatamento. Até porque ele vem de um conceito pré-tribulacionista, que entende de uma maneira, né, que muitas vezes entra em confronto com outro tipo de outra maneira de enxergar isso aí, né? Eu preparei um trabalho no PowerPoint e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou fazer aqui compartilhamento de tela e os irmãos podem ir acompanhando daí. E esse aqui é muito prático porque nos dá uma oportunidade da gente poder anotar os versículos. Os irmãos estão conseguindo ver a imagem ali? Sim. Sim. Tá Ótimo. ótimo, irmão. Tá ótimo. Então, o título que eu escolhi é essa questão: o dia do Senhor é, estou afirmando, o dia de Cristo. No entanto, para muitas pessoas, o dia do Senhor é uma coisa e o dia de Cristo é outra. Eu vou tentar, através da palavra e a exposição da palavra, provar ou mostrar para os irmãos esse ponto de vista. No entanto, eu vou deixar claro que não significa que isso que eu vou apresentar é tal qual que a Bíblia está dizendo, né? Isso é uma maneira de ver, é aquilo que o Senhor te dá, particularmente você vai enxergando, e eu tenho certeza que os irmãos também vão desenvolver nessa área muitas coisas que o Senhor já mostrou para vocês, até porque nós estamos arrastando um ensino do passado, né? Que às vezes é necessário você confrontar nas escrituras, né? Eu acho que daqui para frente, todo tipo de ensino que vem, a gente precisa levar nas escrituras, né? Tem o comentário do irmão que fazia, o irmão vai fazer uma exposição da palavra, mas cada irmão precisa ir diante do Senhor e as escrituras para ganhar mais luz sobre o assunto, né? Então vamos Amém. prosseguir aqui. Ó, irmãos, as diferenças ou pontos de vistas, né? Vamos falar começando sobre como o pré-tribulacionista, ou que tipo de pessoa é o pré-tribulacionista, como que ele enxerga a questão do arrebatamento, ou a vinda do Senhor. Aqui eu tenho um gráfico, irmãos, que ele vai mostrar se graficamente como vê o pré-tribulacionista. Agora eu vou perguntar, o que é o pré-tribulacionista? A própria palavra já está dizendo, né? Que ele acha que arrebatamento é antes da grande tribulação. Então, o que pensa dessa maneira, ele enxerga justamente o arrebatamento secreto, porque ele chama secreto, é antes da grande tribulação. E eles afirmam que pós-grande tribulação, que dura aproximadamente para eles 7 anos, que vai ser no final da grande tribulação, a vinda do Senhor. Então, eles fazem uma distinção entre arrebatamento e vinda do Senhor. Para eles, são dois acontecimentos diferentes. Eles afirmam isso, né, de uma maneira nas escrituras. Nós vamos tentar mostrar alguns versículos rapidamente, mas você vai ver, depois da grande tribulação, vem o Senhor de maneira visível, né, que todo olho verá, e ali começa o milênio. Aqui você tem a segunda maneira de ver, que é o meso tribulacionista, que é o MID, né? Eles afirmam, esse tipo de pessoas, ou esse tipo de grupo, ou essa maneira de enxergar,
eles enxergam a vinda do Senhor no período da grande tribulação, na metade. Eles dizem que aquele arrebatamento dos santos, da igreja, vai ser na metade da grande tribulação. Você lembra que nós temos a informação por Daniel e vários versículos que te mostram que é um período de 7 anos, né? 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação. Então, os irmãos afirmam dessa maneira, que vai ser na metade da grande tribulação a vinda. E no final da grande tribulação, ao igual que o pré-tribulacionista, vai pensar também que o Senhor vem para estabelecer seu reino e aí começa o milênio. Agora nós temos a terceira, que é o pós-tribulacionista. Pós-tribulacionista, como a palavra já fala, né? É a afirmação, ou é a maneira de viver nas Escrituras, que sostém que a vinda do Senhor e o arrebatamento são a mesma coisa, o mesmo acontecimento. E isso é bem interessante porque nós vamos tentar abordar e mostrar através das Escrituras. Não sei se o seu irmão lembra, né? Eu coloquei uma imagem aqui, tem até o coraçãozinho aqui, uma pomba, né? Todo mundo sabe o que é isso aí. Você está preparado para o arrebatamento? Lembra disso, não? A gente que vem dos tempos anteriores, da adolescência mesmo, uns 20, 30 anos atrás, a gente escutava essa frase no rádio. Você, com aquela voz grossa, né? Você está pronto para a vinda do Senhor, no espanhol, né? Que eu morava na Argentina na época. E tremia, até música de fundo, né? Então, porque é uma frase que se usa dentro da perspectiva pré-tribulacionista. Porque sempre que se fala da arrebatamento, é secreto. Ou seja, ela em qualquer momento pode acontecer. Inclusive, usa um versículo de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, que diz que a vinda do Senhor é como ladrão. Então, essa é uma frase muito conhecida, né? Aqui, eu vou passar o slide aqui, ó. Qual que são as argumentações, rapidinho para poder avançar, né? Aqui tem os versículos, os irmãos podem anotar, depois eu passo para vocês também, podem vocês procurar, né? Mas o mais forte e conhecido é aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Essa é uma das argumentações do pré-tribulacionista, que diz: e para que aguardeis do seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, isso é uma argumentação forte para dizer que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Outro versículo é 1 Tessalonicenses 5:2, que eu mencionei, né? Pois vós mesmos vocês estáis inteirados com precisão do que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Tá vendo? Que então é segredo mesmo. Aqui tem também Mateus 24, né? Que a gente podia ter depois, se alcançar o tempo, a gente vai desenvolver mais. E outro versículo é Apocalipse 3:10. Os irmãos estão conseguindo acompanhar a imagem? Sim, Tá. Ah, tá. É aquilo que eu Tá comentei com você. excelente. Tá? Uma parte do slide fica encoberto com as imagens, né? Mas Sim. tudo bem, dá para ler. Dá Falta para uma ler parte, tranquilo. mas não tem problema. Tá bom, então. para mim aparece Apocalipse completo. 3, Ah, aparece Apocalipse, completo? Para Para mim mim aparece. aparece completo também. Ah, que é? bom. Não, para mim aparece a imagem no canto direito, em cima das letras. Mas Então, aparece. deve ser configuração, irmão. Pode ser, Pode pode ser. ser. É, É, tá bom. aqui no Mas tudo versículo de bem. Apocalipse Eu 3:10, vou puxar aqui a minha imagem para baixo aqui. Tá, agora deu. Puxei para baixo a imagem. deu certo? Aí, deu. Ah, que bom. Apocalipse 3:10 diz: porque guardasse a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora. Aqui está falando para a igreja em Filadélfia, né? Na Apocalipse lá. Porque guardasse a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Certo? Aqui tem Sim. outros versículos que os irmãos depois podem procurar, em Apocalipse 19:15, né? Sai da boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro.
e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. Aqui tem 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, 1 Tessalonicenses 1:10, que eu já mencionei, Apocalipse 3:10 também, 1 Tessalonicenses 5:4, Zacarias 14, do 4 ao 5, Apocalipse 13:7, Mateus 24, que eu tinha falado para vocês, né? Mas como a gente não é o nosso objetivo desenvolvermos esse ensinamento, eu estou só passando assim superficialmente para poder entrar no que nós vamos falar, né? Então, aqui, irmãos, por exemplo, aqui, mídia tribulacionista, né? Lembra que nós falamos sobre eles? Sim, Eles dizem ou sostêm que a vinda do Senhor vem à metade da grande tribulação, certo? Agora, quais são os versículos mais considerados, mais fortes que eles usam, né? Aqui na 1 Coríntios 15, 51 e 52, diz que na última trombeta é a sétima trombeta de Apocalipse lá. Então, quando você vai comparar a sétima trombeta, que é arrebatamento, lá no Apocalipse é a metade da grande tribulação, porque dizem no início da grande tribulação, como ele sostém que a grande tribulação é 3 anos e meio pós, então eles afirmam que esse é o momento do arrebatamento. Olha o versículo aqui, impressionante isso aí. Vocês procuram depois Daniel 9, 24 e 27, né? E aí ele vai mostrar que o anticristo vai quebrar a aliança que ele fez por 7 anos. Na metade, ele agora vai quebrar com os alianças, né? Daniel lá, quando você vê aquele homem que vai ser o iníquo, que vai se manifestar, ele vai quebrar a aliança. Então, esses são os versículos. Apocalipse 3:10 também, né? Outro é Apocalipse 11, versículo 3 e versículo 11, que a ressurreição das testemunhas retrata o arrebatamento da igreja. Quer dizer, você lembra o que aconteceu com eles? As duas testemunhas no capítulo 11, você vai ver que eles vêm justamente no período que eles vão morrer nos 3 anos e meio ali. No final, eles morrem. Por isso que eles colocam isso que faz parte do arrebatamento. Então, mais ou menos, esse é o superficialmente falando, né? A gente não está entrando para deixar mais claro, mas só para vocês terem uma ideia como que eles pensam, que maneiras eles veem a questão do arrebatamento e a vinda do Senhor, né? Agora nós temos os pós-tribulacionistas e argumentações bíblicas. Isso aqui que nós estamos falando, irmão, não é para nós dizer assim, vamos nos encaixar em qual delas. Não. Está fazendo apenas trazendo uma exposição, mostrando para vocês as diferentes maneiras ou interpretações que alguns irmãos têm. Agora, cada um de nós precisa, como o irmão falou, ir nas Escrituras e que o Senhor possa nos mostrar pela palavra do Senhor. Uma coisa que eu queria só comentar com os irmãos, né? Estava lendo hoje Mateus 22, 29. Não está aqui no versículo, mas se os irmãos olhar lá, Mateus 22, 29, né? Aqui, nessa passagem, nós temos o questionamento dos saduceus que não acreditavam na ressurreição, trazendo aquela polêmica situação de uma mulher que tinha sete maridos, né? No final, qual desses vai ser lá na ressurreição, ironicamente falando, né? Como eles não acreditavam na ressurreição, olha o que o Senhor vai falar no versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: errais. Errais não conhecendo As Escrituras, as Escrituras nem o poder o de poder Deus. de Deus. Porque na ressurreição, nem se caça, nem se dá um em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Enquanto a ressurreição dos mortos, não tens lido? Ah, você vê como que é. Não tens lido que Deus vos declarou? Então, uma coisa que me chamou muita atenção, escutando o vídeo hoje do irmão, né? No final, foi muito bom as palavras do irmão Eber, né? Encorajando a ser uma pessoa que vai nas escrituras, escudrinha, mas aqui fala, lê. Você vê que interessante? Não fala aqui, primeiro, errais porque não conheceis, né? Das escrituras. E outra é que não leis, não listes. Quer dizer, você está vendo qual que é a dificuldade das pessoas, por que ficam só bitoladas numa maneira de ver as coisas?
Eles erram porque não esquadrinham e erram porque não leem. Não, eu ouvi mensagem só, viu? Não é verdade? Muito bom Sim. aqui esse exemplo para não se exortar nós, né? É bom ouvir mensagem, é bom trazer uma palavra. Que eu falo para você, o melhor, o irmão que mais vai ganhar luz, ou vai ganhar muita palavra é aquele que está falando. Sim, Deus. Porque aí você se prepara e tal, e vai nessa escritura, come os versículos, fica 2, 3 horas ali dentro da Bíblia lendo e tal, e que mais beneficiado é aquele irmão que se envolve com essa escritura. Agora imagina, multiplica por todos os irmãos. Quantos dos irmãos colocaram aquele esforço para entrar nessa escritura na mesma magnitude que você? Se a gente colocar isso aí, você vai se falar, chegar na conclusão. Acho que não, né? Porque às vezes a gente fica relaxado porque não tem aquela responsabilidade de trazer e levar para os irmãos, vem cá com a palavra, né? Mas a exortação aqui é bom porque nós vamos entrar na questão de pós-tribulacionista e a apresentação que eu vou fazer agora não pode ficar com isso o suficiente, de nenhuma maneira. A gente precisa ir mais a fundo e ganhar mais luz. Agora, Amém. pensa só. Como que eles veem? Como que o pós-tribulacionista enxerga a vinda e o arrebatamento? É algo simultâneo, que também ocorre no final da grande tribulação. Assim como o arrebatamento é feito na grande tribulação, também a vinda do Senhor é. E aqui você vai ver os versículos, irmão. É impressionante. Aqui nós temos Joel, Joel 2. Aqui não aparece o versículo, porque acho que na hora de enquadrar não saiu a passagem. Mas esse aqui é Joel 2, versículo 1 e 2. Toque trombeta em Sião e dai voz e rebate, e no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Opa! Forte, né? O dia de escuridade, densas trevas, dia de nuvem e negridão, como a alva para sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, a qual desde o tempo antigo nunca houve, e depois dele haverá, pelos anos adiante da geração em geração. Ó, continuando Joel, agora no versículo 30 e 31. Olha que impressionante isso aqui. Acharam? Ou vocês estão lendo aqui? Sim. Não, estamos acompanhando aqui na Ah, tela. aí vocês podem anotar, depois eu vou mandar o próprio slide, vou mandar para os irmãos poder ver os versículos. Joel Tá. 30, 31. Mostrarei prodígio nos céus e na terra. Sangue. Quais são os prodígios? Sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o Um grande e grande terrível terrível. dia do Senhor. Você vê que eu coloquei em vermelho? Por quê? Vocês já vão É. ver. Essa mesma passagem, irmão, que vai falar, sabe onde que está registrado? Está em Atos 2,14. Quando? Quando Pedro vai se levantar e vai falar para aqueles varões israelitas. Lembra que É. levanta com os 12? Ele vai fazer a mesma menção. Olha aqui que interessante. É Atos 2, versículo 14 ao 20. Então, se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Joel. E acontecerá nos últimos dias, disse o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre a minha serva derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizará. Agora esse versículo aqui em destaque. Mostrarei prodígios acima no céu e sinais embaixo. E na terra, sangue. Lembra que falou Joel lá?
sangue, Isso. fogo, vapor e fumaça. Olha, ele está trazendo tudo aquilo lá, né? O sol se converterá em Trevas. trevas e a lua em Em sangue. sangue. Ó, antes que venha o grande e Dia. terrível dia do Senhor. Não, grande e glorioso dia do Senhor. Coisa, né? Você percebeu a diferença agora? Né? Você viu que lá em Joel não fala grande e glorioso. Lá em Joel fala o grande e terrível dia do Senhor. Mas aqui, em Atos, está falando antes que venha o grande e E glorioso dia glorioso. do Senhor. Qual que é a diferença agora, irmãos? Aí você vê que impressionante? E agora Pedro, pelo Espírito, está mostrando, irmão, a diferença da perspectiva. Por que a perspectiva? Porque lá a perspectiva é para aqueles que não são do Senhor. Você lembra que fala, aqui não está escrito, mas eu vou lembrar agora, né? João 3:35. Se algum irmão quiser ler. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. 36, irmão. Está fechado. Você João leu 3,35. leu 36. 3,35. Leu 36 Por também. isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Aí, Deus. então, a diferença agora é perspectiva. Por quê? Agora, Pedro, da perspectiva de que crê no Filho e recebeu o Espírito, não é mais o dia terrível, o dia do Senhor. Como que é para ele agora o dia do Senhor, irmãos? É o Glorioso. grande dia e glorioso dia do Senhor. É o mesmo dia. É o mesmo dia. Só que a perspectiva é diferente. Se você está debaixo da ira, irmão, e alguém morre debaixo da ira, então aquele dia é grande e terrível dia do Senhor. Mas se nós, pela fé, agora saímos dessa condenação, não estamos mais debaixo da ira, aquele dia, que é o mesmo dia, é glorioso, irmão. Você está vendo que impressionante? Não é lindo? Aleluia. Maravilha. Muito bom, irmão. Maravilhoso, hein, irmão? Ó, o pós-tribulacionista, eles enxergam 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 18, que são os versículos mais fortes, vamos falar, né? Dentro da visão pós-tribulacionista. Não queremos, irmão, versículo 13, que ignoreis, ou que seus ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na sua companhia. Você está vendo? Aos que dormem. Ó, sua companhia. Retém essa palavra. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada da trombeta de Deus, tem essa palavra, descerá dos céus, tá vendo? Por isso que o pós-tribulacionista, ele pensa, ele entende que arrebatamento é junto com a vinda. Dentro da visão pós-tribulacionista, não tem arrebatamento secreto, não. Porque se você for entrar, a gente não entrou e não vamos entrar também, os pré-tribulacionistas, eles têm vários segmentos do arrebatamento. Até nós tivemos um ensino no passado, que era no grupo lá da restauração, ele sostém que tem 3 arrebatamentos. Então, aí, a gente não vai entrar nisso para não explicar, mas é importante só ressaltar, né? Versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos,
seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para encontro nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos com essas palavras. E interessante, irmão, porque aqui, quando você vai no Apocalipse 11, e aqui nós vamos falar da sétima trombeta, é impressionante esse versículo, capítulo 11, versículo 15 ao 18. Ó, o sétimo anjo tocou a trombeta. Tá, se é o sétimo anjo, que trombeta é aquela? Sétima trombeta. Sétima trombeta. Então, quando Paulo fala ressoar da última trombeta, o que é que ele está dizendo com isso? Que É a essa trombeta, sétima. que é a última, é a mesma que nós vamos falar agora. Mas é Sim. interessante, nós vamos abordar. Ó, o sétimo anjo tocou a trombeta e ouve nos seus grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui que impressionante. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Não é impressionante? E Sim. os Amém. 24 anciãos se encontravam sentados no trono diante de Deus, prostraram sobre o seu rosto e adoraram. Ó, que impressionante. Os 24 anciãos que você vai no capítulo 4 de Apocalipse, você vai ver esses quatro lá, esses 12, aqueles 24 anciãos. Aquilo lá é impressionante. Dizendo, o que que ele dizia? Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras. Por quê? Porque assumiste teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, olha que interessante ser 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Por quê? Chegou, porém, a tua ira. Novamente, nós estamos vendo duas coisas, diferentes perspectivas. Está vendo, irmãos? Para alguns, a vinda do Senhor tá sendo assim gloriosa a vinda do Senhor. Você vê como que vai falar os 24 anciãos? Quando ele tocou a sétima trombeta, as declarações dele, né? O reino do mundo se tornou de nosso Senhor. Você vê que positivo? E aí os 24 anciãos proclamando aquilo, dizendo graça te damos. Mas agora você tem a outra contrapartida, aqueles que estão debaixo da ira de Deus. Que eles vão, como que eles reagem à vinda ou ao soar da última trombeta? Como que é para eles o soar da última trombeta? Ó, soar da última trombeta, ó, é assim, na verdade as nações se enfureceram. Olha essa palavra, irmão. Para nós é alegria, mas para ele ficaram com raiva. Chegou, porém, a tua ira. Então você tem a vinda do Senhor para arrebatamento, mas você tem também a ira de Aí, Deus. Você está vendo que impressionante? Então, esses versículos nós precisamos caçar com aqueles que nós falamos, para nós ficarmos mais claro, né? Ó, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar o galardão a teus servos. Ô, irmão Éber, o galardão aí. Isso, né? Depois o irmão Éber tem para desenvolver isso aí, hein? Eu acho que semana que vem já vai começar, né, irmão? Ou não, ainda tem muito aí É, para não sei, desenrolar vamos ainda. ver. Tá bom. A teus servos e profeta, os santos e os que temem no teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruir os que destroem a terra. Aqui, irmão, que impressionante. Essa colocação aqui me fez lembrar, vamos ver se é aqui que eu coloquei. Eu acho que não. Depois, mais para frente, eu vou falar sobre esses grandes aqui, esses pequenos e grandes. Vou falar para vocês, mas vamos prosseguir aqui no slide. Ó, versículo, capítulo 15 de 1 Coríntios, que é muito conhecido, né? Você pode caçar esse versículo com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 até o final, até 18, né? Você pode juntar os dois, que é o mesmo nível. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 53. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar, tá vendo? Hum, Da última trombeta. Tá vendo com aquele capítulo 11 lá? A Isso. trombeta soará e os mortos Ressuscitar. ressuscitarão. Agora, acompanhe comigo o raciocínio de novo. Nós falamos que é um mesmo evento simultâneo com vários acontecimentos.
Uma é que o Senhor está vindo e os 24 anciãos estão proclamando o quê, Faganelli? Irmão Faganelli? Santo, santo, santo. Não. Tu és. Não é o do 4? Vamos voltar para trás. Não é esse, não. Vamos ver. Os 24 Não é o anciãos se 4? encontram sentados no trono diante e postraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Qual que é, irmão? graças te damos, Deus Todo-Poderoso. Versículo 17. Ah, o 17. É. Hum. Desculpa, Dizendo: irmão. graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, que eras, porque assumiste teu grande poder e passaste a reinar. Você está vendo essa distinção aqui? Ó, porque aqui, quando você vai falar da trombeta, você tem acontecimentos múltiplos ao mesmo tempo. A vinda do Senhor para reinar. O que mais tem? No versículo anterior está falando das nações. Como ficaram as nações? No versículo 18 do 11. Elas ficaram enfurecidas porque chegou o dia da ira. Então, o mesmo acontecimento está dizendo que o Senhor vem para reinar, mas também para quê? No dia da ira. Mas a última trombeta também. O que nos diz em 1 Coríntios 15, 51? Quem está nos dizendo que também tem nessa última trombeta? Você percebe? Eu vou lá. Ó, capítulo 15, versículo 52. É num momento, e num abrir e fechar de olhos, a ressoar. Ressoar do quê? Da última trombeta. Tá vendo? Não é a mesma É. trombeta lá do capítulo 11? O que você sabe? É a sétima, exatamente. É a última. Então, se nós ficássemos com o que está escrito, não ultrapassando o que está escrito, nos está dizendo que são acontecimentos múltiplos. Ao mesmo tempo, você tem o quê? A vinda do Senhor para reinar, e aí tem os 24 anciãos proclamando aquilo, mas ao mesmo tempo, como ficam as nações ali? Airadas, porque vem o dia da ira de Deus. Ali vem, ó, nós vamos desenvolver mais ainda, vai ficar mais claro, só estou fazendo pensar os irmãos, né? Agora, Sim, 1 Coríntios 15, 51 e 53, novamente. Num momento e num abrir e fechar de olhos, a ressoar da última trombeta. Trombeta. A trombeta soará e os mortos Ressuscitarão. ressuscitarão incorruptíveis. E como fala 1 de Coríntios, 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, diz assim, o 16 vai falar assim: e nós, os vivos, nos encontraremos com ele nos ares. Está vendo? Por sim, que você vai encontrar nos ares, irmão? Porque ele está vindo. Você está vendo que é o mesmo acontecimento? Ele está sim. vindo. Não é impressionante? Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade Verdade. e o corpo mortal se revista de imortalidade. Olha aqui, irmãos, é impressionante Judas. Aqui eu vou fazer para vocês essa leitura aqui, Judas 1,14. Fala assim, a nossa versão, Ara, fala assim, quando a estes foi, que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Enoque é aquele que andou com Deus e já não Sim. era. Lembra desse personagem? Ele profetizou. E aqui Judas está registrando. O que ele diz? Eis que veio o Senhor entre essas santas miríades. Nunca entendi santas miríades, que passava por batido assim, né? Olha aqui do lado, tem a versão, sabe qual que é a versão isso aqui? Essa aqui é a versão Receptus, que é aquela versão mais antiga. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor, agora fica mais claro, com milhares Santos. de seus santos, tá vendo? Esse é Judas. E Zacarias é o que fala, Zacarias 14:5. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos meus montes chegará até Azal,
Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e Todos os santos com ele. aí, tá vendo? Por que, irmão, todos os santos? Porque o encontro deles foi onde? Foi nos ares. Quando você lê lá, e não coloquei esse versículo, não deu tempo, mas se você vai lá em Apocalipse 1:7, Apocalipse 1:7 diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até o quantos traspassaram. Você já sabe, irmão Paganelli, quem é esse que vem nas nuvens? Você É o lembra, irmão Senhor. Paganelli? É o Senhor, porque só ele que foi traspassado, não é verdade? Sim. Ah, e aí fala, e todas as tribos da terra, Se lamentarão sobre ele. que te faz lembrar essa frase? Capítulo 11. Não lembra capítulo 11 que se lamentava as nações? Nós lemos agora há Sim. pouco. Apocalipse 11, é. Tá vendo? Que impressionante. Vai, tem que ir caçando, irmão. Tem que ir caçando as coisas. Tá vendo? Se lamentarão sobre ele. Porque para eles é o quê? A vinda do Senhor. A É ira. ira. É a ira de Deus. Mas aqui é interessante, né? Todo olho o verá. E a pergunta que eu faço para os irmãos: aonde que estão essas pessoas que traspassaram ao Senhor? Estão mortos. Está no Hades, não está? No Hades, no Hades. Ah, mas aqui está falando que todo olho verá, até os que traspassaram. Tá vendo, irmão? Não é impressionante a vinda do Senhor? Sim. Não é um Impressionante, irmão. acontecimento, não é um acontecimento só para as pessoas vivas aqui na Terra, é para todos. Olha, imagina, os 24 anciãos estão se postrando diante daquele que está vindo. E qual que é o lugar que eles moram? Eles moram nos céus, eles não moram aqui. Eles moram nos céus. Você vê que impressionante, porque você tem a descrição desses 24 anciãos só no capítulo 4, quando João foi arrebatado no espírito e ele viu coisas, e aí ele vai descrever os 24 anciãos lá no trono de Deus. É impressionante. Então, o acontecimento da vinda do Senhor é para todos os olhos. E, inclusive, não lembro o versículo, mas talvez o irmão Heber lembra, que vai mencionar os que estão na terra, no que está nos céus, na terra, debaixo da terra e no mar. Lembra esse versículo ou não? Eu lembro que leu, mas eu não Não, sei o endereço, não. eu li ainda. Os que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. Vamos ver se aparece aqui o versículo. Apocalipse 5:13. Quem lê? Lembrei Apocalipse desse versículo. 15. 5:13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Tá vendo? Ah, Você está vendo que é o mesmo acontecimento ali? Quem que está vendo tudo isso aí? Todos os seres vivos. É muito impressionante a vida do Senhor, irmãos. É É muito grande. impressionante todos, hein? Aí tem o Ah, Hades, tem todo lado, né, irmão? impressionante. É muito glorioso. Por isso que é o grande, para nós que estamos na fé, é o grande e glorioso dia do Senhor. amém. Aleluia! Amém. É,
Mas, irmão, você vai ver agora. Vamos prosseguir aqui, senão eu não chego. Vamos lá. 2 Tessalonicenses 2, 1, 12. Se algum irmão quiser ler, tá aqui também para ler. O verso 12, né? Isso, irmão. A 1, fim de 1 serem ao 12. julgados, a É o fim de 1 serem ao 12. julgados. Ah, do 1 ao 12. Isso. Todo o texto? O outro, irmão. É, então, É muito então, importante isso aqui. então pode um outro irmão ler, que eu acabei de ler já. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade que já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Aleluia. E por esse Amém. motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para lhe darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Oh, Aleluia Senhor, pela que palavra. tremendo versículo, irmãos. Amém. Eu fiquei Forte, irmão. impressionado, muito impressionante. Realmente, irmãos, aqui no final você vê qual que é o final daqueles que não deram crédito à verdade. Porque, em primeira instância, em primeiro lugar, ele começou a falar daquele homem de iniquidade e tal, e o que vai acontecer, mas depois ele trouxe pessoalmente agora, para os indivíduos, porque diante do juízo de Deus, ninguém vai escapar. Aqui nós vimos, por exemplo, aquelas pessoas que não têm parte com Deus, aquelas pessoas que são que são incrédulas, né? Que vai falar lá em Romanos 1 que a ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade de homens perversos que detêm a verdade com a injustiça. Então você vai ver aqui um grupo de pessoas que estavam em contato com o Senhor. Isso que é impressionante. Porque esse aspecto nós precisamos desenvolver. Se o Senhor nos der mais tempo, nós podemos até desenvolver isso aqui, porque é importante até onde vem a magnitude da ira. E, inclusive, tem um versículo que o irmão Eber citou outro dia, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, né, irmão? Que Uhum. você mencionou lá. Olha como que é. Eu me lembrei agora. 1 Tessalonicenses 1, 9. Ou segunda, um dos dois. Segunda, 1, 9. Vamos ver. Segunda, 1, 9. Segunda, né? Versículo 8 e 9. Fala assim. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. Vai falar assim. E chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Adeus.
Esses são os que vai vir a ira de Deus sobre esses homens, esses que se enfureceram e vão ficar tudo com raiva, né? Agora veja bem, olha como sigue o texto aqui. E não conhece a Deus e contra Os que os não que. obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Esses Você está tinham vendo os contato dois com o grupos? Evangelho. Você está vendo os dois Dois grupos grupos. agora? Sim. Sim, Não é impressionante agora? Você vê a magnitude da ira de Deus vem contra todos aqueles homens, mas também contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não deram crédito à verdade. Puxa, impressionante, irmão. A pessoa que está em contato com o Senhor, mas ele não se importa com o Senhor. Ó. Estes, aqui agora vai falar versículo 9, sofrerão penalidade eterna, destruição, banidos da face. Agora, por que banidos da face? Porque eles estavam antigamente na face do Senhor. Está vendo que impressionante aqui? A gente começa a ver agora o dia do Senhor e o dia de Cristo de outra maneira. é o É, julgamento aí. é impressionante, irmãos. Isso aqui É, é tremendo. Ó, sim, vamos prosseguir aqui. Ó, quer ver? Aqui eu queria chamar a atenção só nessa frase aqui, né? Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. Sabe como fala no texto Receptus? Eu vou ler para os irmãos. O texto Receptus é um texto que a gente pode baixar no celular, se vocês quiserem, para fazer comparações na hora de vocês apresentar. Ó, como que fala? Aqui no versículo 1 fala, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Sabe como fala no texto? Fala assim no texto, vai falar assim, perdão, que sair aqui do capítulo 2. Segunda Tessalonicenses 2:1, né? Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Você vê que diferença? Aqui fala sim, assim, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vocês se sortaram, nós vos exortamos. Mas aqui vai falar diferente. Ora, irmãos, estamos rogando pela vinda do Senhor, estamos rogando vocês. E pela nossa reunião com eles, a que não vos demovais. Você vê a diferença? sim, É impressionante isso verdade. aqui. É. E outra frase aqui no versículo 2 também, vai falar assim, que não vos movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, que por palavra, que por epístola, como se de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Aqui não fala dia do Senhor, fala dia de De Cristo. Cristo. Agora, tem gente que fala que é diferente, dia do Senhor e dia de Cristo, né? Então, vamos usar esses versículos. Queria mostrar para os irmãos essa distinção que, por um lado, eles colocam que a vinda do Senhor é de uma coisa, o dia do Senhor é uma coisa e o dia de Cristo é outra coisa. Então, nós vamos prosseguir, só deixei para vocês verem essa distinção. Aqui em Sofonias 1,14, fala assim: está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, atenção, o dia do Senhor é amargo. Nele clama até um homem poderoso. Aqui eu lembrei do versículo, irmãos. Apocalipse 6, versículo 15 ao 17. Por que nele clama até o homem poderoso? Porque o homem poderoso, ele não sofre o que os mortais sofrem. Vamos falar a verdade. O homem poderoso, ele está aquém e além dos mortais, não é verdade? Mas, irmão, olha o que vai falar aqui. Os reis da terra. Olha, vamos colocar em hierarquia agora. Capítulo 6, versículo 15 ao 17 do Apocalipse. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes. Não é impressionante isso aqui? Sim,
Por que impressionante? Porque agora não tem mais, para ele, nesse momento, não tem mais hierarquia. Aqui está fazendo a distinção para nós enxergarmos. Mas naquele momento, aqueles homens não vão ter mais distinção. Hoje eles, como dizer assim, esses homens poderosos, eles acham que não ninguém atinge eles, que eles estão acima de qualquer situação. Mas naquele dia, irmão, vai ser todos igual, todo mundo vai se esconder. Você está vendo? Isso que está Aqui está dizendo o versículo aqui. aqui tá colocando toda a classe dos homens, entendeu, irmão? Toda a classe dos homens. Não é impressionante isso aqui? né? Ó, e disseram aos montes rochados, o que que eles disseram? Sobre nós. Cai sobre nós, esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Agora, isso aqui, essa distinção. Ó, da face daquele que se assenta no trono. Quem é ele que se senta no trono? Quem é? Deus Todo-Poderoso. Capítulo 4 de Apocalipse. Depois os irmãos leiam lá. Aquele que se assenta no trono, que João viu, que não conseguiu descrever, que está rodeado dos 24 anciãos lá, e que tem os 4 seres viventes lá, ó, os reis da terra, ó, versículo 16, e disseram aos montes rochosos, cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Por que que eu estou fazendo distinção? Por um versículo 17, irmão. Lê 17 aí. Quem que lê? Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem Aí. é que pode suster-se? Por que disse deles e não disse dele? De Deus e do Cordeiro. Hum? Você está vendo que é a mesma coisa? Uhum. Sim, Não é impressionante? E dizeram aos montes rochados, cai sobre nós e esconde-nos da face. Ó, deveria dizer assim, das faces, né? Não fala da face, em sim. singular. Não é verdade? Porque você está falando que aquele que se assenta no trono e o cordeiro, não fala? Vai Isso. lá, Fala, como que é? Da no face trono. daquele que se assenta no trono e do cordeiro. Você vê quem está sentado também no trono? É impressionante, porque chegou o grande dia da ira Da ira deles. 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 Quem que é eles? Aqui não é dos que estão se escondendo, não. É daquele que está sentado no trono É e do daqui, cordeiro. é, é deles porque eles que se iraram contra essas pessoas. Viu? Não é impressionante? É impressionante, né, irmão? É Sim. maravilhoso. Ó, capítulo Apocalipse 9, 6. Olha o que eles vão querer fazer. Porque é assim, né? A pessoa que sempre viveu como ela quis, chega na última hora que é sempre uma saída de emergência, né? Sempre dá um É, jeito, não dá um jeito? é um jeitinho brasileiro. É um jeitinho, não dá um jeitinho? Ó, quem lê esse capítulo 9, versículo 6? Quem que lê? Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Tremendo, hein? Vai ser terrível, irmão. Oh, Por um meu lado, vai Deus. ser terrível, irmão. É impressionante, né, irmão? Ó, aqui eu fiz só umas citações aqui, não sei se não vai dar o tempo, eu sou os irmãos, depois vocês leem, né? O dia de Cristo. Aqui nós temos alguns versículos, como o 1 de Coríntios 1:8, que vai dizer: o qual também vos confirmará até o fim, para ser irrepreensível no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa distinção, aqui, o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui está falando para as que são da fé, porque o contexto está dizendo isso. O contexto está dizendo que, para que seres irrepreensível, está falando para as pessoas do mundo? Não. Está falando para os crentes. Então, o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, essa frase aqui não fala o dia do Senhor, fala do dia do Senhor Jesus Cristo. 2 de Coríntios, capítulo 1, versículo 14. Como também já em parte nos compreendeste que somos a vossa glória. Paulo está falando isso, né? Como igualmente sois a nossa. Está falando Nossa. daquela situação do irmão cuidando dos irmãos da igreja e os irmãos da igreja valorizando aquilo que Paulo fala. Então, vós sois minha glória. A nossa no dia do Senhor Jesus, do nosso Senhor.
do dia de Jesus, nosso Senhor. Tá vendo? Amém. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até Do dia. dia de O Cristo. dia de Tá vendo? Cristo. Essa distinção Amém, é muito aleluia. importante, porque aqui você, quando se torna pessoal, né? Vamos falar assim, para a família de Deus, né? Você tá lidando com a vinda do Senhor pessoalmente. É o Senhor Jesus Cristo que vem para você. Viu que impressionante? Ó, Amém. Muito Filipenses impressionante. 2:16. Muito bom isso aqui, né? Ó, Filipenses 2:16. Preservando a palavra da vida. Para quê? Para Amém. quê? No dia de Cristo, eu me glorie. Está vendo, irmão? É dia de Cristo agora, né? Eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Puxa, que alento, né, irmãos? É Uhum. impressionante isso Amém. aqui. E aquele versículo é 2 Timóteo 4, 7 e 8, né, que Paulo ele vai dizer que ele combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto ama na sua vinda. Ó, tem Amém. Apocalipse aí, depois vocês procuram, vocês venham aqui, né, irmãos? Aqui tem mais versículos para os irmãos, mas por causa do tempo a gente não vai ler mais. Ó, eu queria abordar até, sabe o quê, ó? As 70 semanas da Daniel, mas não vai dar. Isso aí na próxima a gente já tem o slide, e aí só complementa depois para continuar nisso aqui, né? Então a gente pode parar por aqui, e aí os irmãos vão considerar depois, né? Vão ter acesso a esse slide aqui para Isso. vocês considerar lá em casa também, depois vocês, cada um dos irmãos. Tá bom, meus amados? Amém. Tá ótimo. Amém.